Fala, galerinha! Ó, viu? Peguei meu jeito dos YouTube aí, ó. Gente, então, eis-me aqui, tá? Não posso dormir com essa, tá? Não vou dormir com essa preocupação sobre as dificuldades que vocês têm apresentado em relação a essa disciplina, essa preocupação, né? Tô sentindo, assim, uma vontade muito grande de entender, mas às vezes um nível de dificuldade, então não é por falta de esforço, assim, de todo mundo, tem pessoas que realmente estão querendo entender melhor a matéria dessa primeira unidade da discussão aí dos fundamentos e história das políticas sociais, tá? Então, eu vou gravar um vídeo aqui, bem, assim, sendo bem breve mesmo, tá? Só para ajudar um pouquinho vocês nessa nova elaboração desse mapa conceitual neste final de semana para me entregar aí na segunda-feira, beleza? Então, olha só. Nós vamos pensar o seguinte: nós estamos na disciplina de políticas sociais buscando entender os seus fundamentos, a sua história, não é isso? Então a gente quer entender o seguinte: como que lá atrás na história, né, o Estado ele vem garantindo os direitos sociais, as políticas sociais, né? Como que se dá essa garantia historicamente falando? O Estado, ele sempre garantiu políticas sociais, né? Tem períodos que ele garante mais, outros períodos que ele vem garantindo menos. Nós precisamos entender, para saber disso, a dinâmica dessa sociedade. Qual que é essa dinâmica, a conjuntura, né? E no caso das políticas sociais, essa dinâmica das políticas sociais, ela se dá muito no contexto da ótica do Estado burguês, né? As políticas sociais, elas se constituem no chamado Estado burguês. Por quê? Vamos pensar aqui o seguinte, vamos pegar a partir do período da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ali, que ocorreu no final do século XVIII, né, é conhecida também como Revolução Burguesa, foi um período pós-Revolução Francesa onde o capitalismo ele consegue se consolidar. É um momento ali, final do século XVIII, início do século XIX, que há uma tomada do poder econômico da monarquia pela burguesia, né? A classe burguesa ela consegue deter o poder hegemônico, né, com um poder maior sobre a economia, que antes ficava, né, sobre os interesses ali da monarquia através da economia feudal, do feudalismo. Então, esse período pós-revolução industrial, Revolução Francesa, leva o feudalismo à sua decadência, né, que é um período que se constitui ali um importante direito humano, direito civil, direito de ir e vir, onde não mais os servos, os camponeses precisavam ficar, né, tinham que ficar fechados nos seus feudos, sob o comando ali, sobre as ordens dos senhores feudais. Agora eles tinham poder de circulação, podiam circular, né, o poder de ir e vir. Isso para a burguesia foi muito bom, por isso que ela se alia a esse campesinato, né, para se conquistar. O único exclusivo interesse dela era esse direito civil. Mas só que, então, já que esse era o interesse, a burguesia não tem nenhuma relação mais de atender os interesses da classe trabalhadora, né? Porque já tinha acontecido o que ela queria, que era o direito civil. Então, isso, nós estamos falando final do século XVIII, né? 1789, por aí, enfim. Quando a gente entra no início do século XIX, ali, 1900, é um período de avanço e crescimento do capitalismo, até chegarmos, né, à consolidação de fato desse capitalismo com a Revolução Industrial no início do século XIX, principalmente. É um período que se fortalece mais essa Revolução Industrial, ok? Esse foi um período em que a classe trabalhadora, né, ela ainda não tinha um nível de consciência de classe para si. Marx vai dizer que ainda era uma consciência de classe em si. A partir do momento que os trabalhadores passam a sofrer influência da teoria crítica de Marx, né, Marx denunciando os processos de exploração do capitalismo ali naquele início do século XIX, os trabalhadores, né, começam a se organizar e formar sindicatos, associações. É aí que vão surgindo os sindicatos, as associações. E aí eles começam, né, a se opor
a classe burguesa, agora como classe para si, uma classe que se une, se organiza de forma coletiva em defesa dos seus interesses, uma classe que tem agora consciência dos níveis de exploração que ela estava vivenciando ali pela classe burguesa, detentora dos meios de produção, detentora da propriedade privada, né? E aí, diante disso, então, a classe trabalhadora começa a reivindicar os seus direitos, né, perante o Estado, como seres sociais de direitos, como uma classe que tem direitos, já que a burguesia, detentora da propriedade privada, estava privando os trabalhadores naquele contexto da Revolução Industrial, que vocês bem conhecem, né, de desemprego, onde há uma substituição já do trabalho humano pelas máquinas, um contexto de muita pobreza, miséria, fome, falta de moradia, saneamento básico, acesso à saúde, altas jornadas de trabalho, enfim, o que nós conhecemos como expressões de uma questão social, né? A partir do momento que a classe trabalhadora toma consciência que esse cenário, né, essas questões, elas eram produzidas, eram geradas por essa relação de desigualdade entre o capitalismo, né, a classe burguesa que detém os meios de produção, detém a propriedade, ela provoca isso, não garantindo, então, aos trabalhadores condições básicas de sobrevivência. Então, os trabalhadores entendem que o Estado tem que dar respostas para garantir melhores condições de vida para essa população que se encontrava numa condição de vulnerabilidade, eles estavam vulneráveis àquele sistema, né, que não garantia emprego para todo mundo, salários para que pudesse satisfazer de fato as necessidades básicas, enfim. Então os trabalhadores começam tanto a lutar contra essa classe burguesa, contra o fim dessa exploração, mas enquanto não há esse processo, né, enquanto a classe burguesa, o capitalismo, ele está em vigência, então ela luta também para que o Estado pudesse dar essas respostas, pudesse garantir direitos sociais, entendendo que esses direitos sociais, essas políticas sociais, não ia acabar com o capitalismo. Era um momento ali de tentar minimizar a situação da classe trabalhadora, porque a exploração mesmo ela não teria o seu fim. A exploração ela só tem um fim acabando com a desigualdade, acabando com a propriedade privada, né? Então, a partir desse momento que a classe trabalhadora começa a reivindicar e lutar, quais são as respostas que o Estado dá para essa classe? A resposta é tratar as manifestações, as lutas da classe trabalhadora como casos de polícia, ou seja, com repressão, né? Tratar em seguida, só a repressão não estava resolvendo, porque os trabalhadores estavam muito avançados aí no campo da luta. Então era necessário também, o Estado faz uma união, aí, ele se une à igreja, né, às filantropias, e começa a tratar as expressões da questão social também como assistencialismo, com filantropias. Então as expressões da questão social, reflexo da Revolução Industrial, como que elas são tratadas pelo Estado? Com políticas sociais? A princípio não, com repressão, com filantropias, assistencialismo. Quando que o Estado começa a intervir mais, né? Porque, bom lembrar, né, a gente vai trazer aqui o liberalismo, esse Estado que não atua no âmbito das políticas sociais, dando respostas às expressões da questão social com políticas sociais, né? Por exemplo, vamos deixar claro aqui, falta de moradia, caberia ao Estado criar direito à moradia, políticas públicas que garantiriam direito à moradia, né? Não acesso à saúde, caberia ao Estado criar política de saúde, e assim vai. Mas por que esse Estado não fazia? Por que ele não garantia esses direitos? Porque era um Estado, como Marx vai dizer, né? Um Estado burguês, que se coloca como comitê executivo da burguesia, que atua para atender os interesses da classe burguesa, para defender a manutenção da propriedade privada. É um Estado direcionado, né, que atua na perspectiva do pensamento, da ideologia liberal, né, do liberalismo. E o que o liberalismo defende, né? Quais
Quais são as defesas desse pensamento liberal? O Estado liberal ele faz uma defesa do Estado mínimo, um Estado que venha atuar minimamente no social, né, e de forma máxima no mercado. Estado que não intervenha no social, um Estado, desculpa, não intervenha no mercado, um Estado que possa deixar o mercado livre, deixar o mercado solto na sua condição de Estado laissez-faire, né? Um Estado que não fica ditando regras para o mercado, um Estado que não garanta políticas sociais, porque ele vai dizer que as pessoas por si só têm que garantir as suas necessidades de sobrevivência ofertadas pelo mercado. Ou seja, o discurso é o mercado garante o emprego, garante o trabalho e as pessoas compram, né, aquilo que é de direito nesse mercado, compra saúde, compra previdência, compra educação e assim vai. Então, vem muito naquela lógica de que o Estado ele pode garantir aí um certo comodismo, né, nas pessoas, enfim. Então é direcionado por esse pensamento, esse Estado ele não atua, ele não constitui as políticas sociais enquanto um Estado mínimo, um Estado liberal. Ainda no século XIX, ali por volta de 1870, da década de 70, é que a classe trabalhadora ainda muito bem organizada, reivindicando ali, né, os seus direitos, ela consegue, nessa luta, garantir, né, fazer com que esse Estado pudesse garantir alguns direitos sociais, né, que não ficasse só na perspectiva da filantropia e da repressão, mas um Estado que começa agora a garantir alguns direitos sociais para a classe trabalhadora, ou seja, só para aquele que estava inserido no mercado de trabalho. Meu celular está caindo aqui, desculpa. Então, quem estava inserido no mercado de trabalho começa a ter alguns direitos que começam a ser criados lá por Bismarck, na Alemanha. Começa a constituir aí a carteira de trabalho, o trabalhador começa a ter direito a férias, fundo de garantia, 13º, surgem aí alguns direitos à saúde, assistenciais, mas só para o trabalhador que estava inserido no mercado de trabalho. A Elaine Berg, ela vai chamar, né, ela vai colocar que esse é um momento de uma cidadania regulada, ou seja, só tem direito, o Estado ele regula quem vai ter direito. Quem tem direito? Só o trabalhador que está com a carteira assinada. Ok? Então, essa política de Bismarck foi o que se tinha de mais avançado ali no período do século XIX, diante dessas reivindicações da classe trabalhadora, que também era interesse da classe burguesa e era interesse também do Estado, porque a Elaine Berg ela traz isso, né? As políticas sociais elas se dão num contexto, elas são garantidas num contexto que ela atende os interesses, não só de um, não só de outro, mas tanto da classe trabalhadora, como da classe burguesa, como também do Estado, né? Todos conseguem ali se favorecer diante disso, mas lembrando que a classe trabalhadora sempre consegue alcançar o mínimo nessa lógica da exploração do trabalho. E aí, no final do século XIX, né, o capitalismo que até então, durante todo o século XIX, esteve na sua fase concorrencial, agora no final do século XIX, ele se constitui, por volta ali da última década, né, 1890, ele se constitui como capitalismo monopolista. Esses monopólios, né, que a gente estudou aí no semestre passado no livro do Zé Paulo Neto, Capitalismo Monopolista e Serviço Social, né, onde o mercado ele passa a ser monopolizado por pequenos grupos de capitalistas e que a partir dessa monopolização já começa a haver aí, né, uma certa contradição com o discurso liberal, que vai dizer que todo mundo é livre para entrar na concorrência, para poder ter o seu próprio negócio. Como é que isso pode acontecer se agora você tem esses monopólios, né, se sobrepondo aí sobre os diversos ramos do mercado, de produção do mercado? Enfim,
Aí, dentro dessa lógica ainda monopolista, surge uma nova organização dentro da produção capitalista, né? Ele busca uma nova organização de produção que é agora que começa essa nova forma de organização da produção capitalista começa a predominar dentro das indústrias, dentro das fábricas, principalmente, que depois isso vai se expandindo para os mais diversos espaços das relações de trabalho, que foi o modelo de produção fordista-taylorista. Foi um momento, né, que se produzia em massa, né, momento de superprodução, produção em massa. Então se produz muita mercadoria, né? Para garantir essa superprodução é necessário mercado consumidor, né? Só que aí a gente entra num cenário bem complexo aí para a classe burguesa, para o capitalismo. Por quê? No início do século XX, né? O capitalismo vai passar por uma grande crise. Foi uma das maiores crises vivenciadas pelo capitalismo, né, que foi a crise mundial que durou de 1929 até 1932. Foi iniciado aí, né, essa crise no sistema financeiro americano, na Bolsa de Valores de Nova York, que também ficou conhecido como um período aí da Grande Depressão. Então, esse período da Grande Depressão, essa grande crise de 1929, ela leva, né, a vários especialistas, estudiosos, a acreditar de fato que ali seria o fim do capitalismo, né, que ele não sobreviveria ali, porque foi uma devastação, né? Vários países, assim, os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem relatos assim de muitas pessoas que inclusive tentaram suicídio, porque as condições de vida elas se precarizaram muito, né? Muita gente perdeu o emprego, houve uma grande precarização nas condições de trabalho, enfim, esse foi um cenário aí de diferentes países da Europa, como os Estados Unidos, né? Então, diante dessa crise vivenciada pelos países europeus, né, nos Estados Unidos, de 1929, onde se acreditava, inclusive, que era o fim do capitalismo, precisava-se ali de encontrar estratégias, né? A classe burguesa precisava de estratégias para se salvar daquela grande crise, porque a classe trabalhadora estava avançando muito, né? Houve um forte avanço da classe trabalhadora. Ela se encontrava ali muito bem organizada, né? Ela chega à sua ascensão ali, formando ali o movimento socialista na Rússia em 1917, né? Onde houve aquela constituição lá da União Soviética, enfim. Então, ali era um momento, né? Se de fato o capitalismo ele não reagisse, poderia se chegar ao socialismo, né? Enfim. Então, um economista chamado John Keynes, para garantir o enfrentamento aí dessa crise, né, ele propõe medidas, né, ele cria uma teoria geral do emprego, do juro e da moeda, que foi publicada em 1936, onde Keynes vai defender uma intervenção estatal na economia para garantir, né, o poder de consumo para a população. Então, Keynes, a proposta dele é que o Estado, diferente dos ideais liberais, é que o Estado pudesse intervir mais no social, né, que pudesse ampliar mais as medidas de políticas sociais, contrariando dessa forma os princípios liberais, né? O pensamento de Keynes, ele contraria os princípios liberais, mas ele não contraria os princípios capitalistas, pelo contrário. Keynes, o que ele queria ali, né, no capitalista, o que ele queria, né, ele comungava com o pensamento capitalista, por isso que ele queria, com as suas ideias, salvar o capitalismo daquela grande crise. Ele só não comungava com aquele liberalismo clássico, né? E aí, então Keynes ele vai defender uma liberdade individual e essa economia de mercado, mas dentro de uma lógica que rompia com essa dogmática liberal conservadora da época, tá? E aí, o que Keynes vai propor? Né? Ele vai propor aí, política de geração de emprego, criação de política de serviços sociais, sempre visando, isso é importante focar, visando a ampliação do consumo da população.
tá? Então, se ele está visando essa ampliação do consumo da população, Keynes está estabelecendo ali nesse momento um pacto com o Fordismo, né? Por isso que a gente vai chamar de pacto keynesiano fordista, porque Keynes não vai fazer uma crítica à produção em massa, à superprodução. Keynes vai propor medidas, né, do Estado para salvar o capitalismo da crise, garantindo poder de consumo para a população, criando políticas sociais mais amplas e criando também medidas de geração de emprego, políticas de emprego, né? E aí, nesse momento, quando os países, né, as nações, os estados aí começam a adotar essas medidas propostas por Keynes, o que vai acontecer? O liberalismo entra em crise. Então vai acontecer uma crise do liberalismo nesse período aí pós-crise de 1929, né, principalmente a partir daí, no período da década de 20, década de 30 do século 20, entra em crise então o liberalismo, né, a partir tendo em vista que os países, as nações estavam se orientando agora pelo pensamento keynesiano, né, e não mais pelo pensamento liberal clássico, e então os países começam a criar os seus chamados estados de bem-estar social, os chamados welfare state, né, essa intervenção mais ampla no social, né. O país que mais constituiu medidas de políticas sociais dentro do que Keynes propõe foi a Inglaterra, né? Dentro do que a gente viu lá na discussão do welfare state, cada país seguiu de uma forma a constituição desse welfare state, uns com mais medidas sociais, outros com menos. Os Estados Unidos, por exemplo, suas políticas foram muito voltadas muito mais para a geração de emprego. O país que mais constituiu medidas de políticas sociais foi a Inglaterra, né, que inclusive seguiu um plano chamado Plano Bever. Esse Plano Bever ele vai garantir aí uma série de medidas de políticas sociais, né? Esse Plano Bever ele foi publicado na Inglaterra em 1942 e então ele vai servir de base para a constituição do sistema de proteção do país e também de outros europeus, mas que não seguiram tão assim de forma mais efetiva como a Inglaterra, né? E aí esse plano Bever, né, trazia aí quando eu falo as várias medidas, só citando alguns exemplos no campo aí da segurança social, né, traz medidas aí de seguro acidente de trabalho, abono familiar, salário família, seguro-desemprego, outros auxílios assim mais de caráter social, como auxílio funeral, auxílio maternidade, natalidade, abono, benefícios para esposas abandonadas, assistência a donas de casas, enfermos, enfim, uma série de medidas para criança e adolescente, idosos, deficientes, e assim vai, né? Então, e aí é nessa perspectiva que, inclusive, que Marshall, ele traz, ele vai dizer que a cidadania, ela se constitui nesse momento aí na Inglaterra, quando se constitui o welfare state, porque é aí que se constitui, de fato, o direito social, né? Marshall faz uma leitura do direito da cidadania, pegando como modelo a Inglaterra, que teve primeiro o seu modelo que primeiro garantiu o direito civil, né? Depois o direito social, o direito civil, depois o direito político e depois o direito social, com a criação do welfare state, que foi o direito social. Aí ele vai dizer, agora se constitui aí a cidadania. A gente só faz uma crítica a essa teoria de Marshall, né, mostrando que cada país constituiu essa cidadania de uma forma diferenciada, invertida, né? Nem todos os países vêm nessa mesma ordem, civil, político, social. Tem países que vêm primeiro social, depois o político, depois o civil, enfim. Então, é isso, assim, no geral, que a gente precisa entender, assim, em linhas bem gerais mesmo, tá? Pra gente entender essa perspectiva aí da constituição do welfare state
enquanto um modelo aí de proteção social, né, que se constitui com medidas mais amplas de políticas sociais, ou seja, políticas sociais para quê? Para o enfrentamento das as expressões da questão social. Aquela crise de 29, né, ela traz ali muitas novas expressões da questão social. Então, precisava-se ali dar respostas a essas expressões da questão social, mas principalmente salvar o capitalismo da crise, né? Então, lembrando que Keynes, ele não tem interesse, o interesse dele não é alavancar os interesses da classe trabalhadora, pelo contrário, o interesse dele é salvar o capitalismo da crise. E aí, nesse cenário, né, só uma outra observação, é bom também a gente dizer que o welfare state, assim, de fato, assim, uma universalidade nata, né, assim, que não se constitui em nenhum país. A gente não teve assim, um welfare state de forma totalmente efetiva, onde há de fato, na verdade, não há uma universalização. Você tem os diferentes welfare state, mas de fato não tem uma efetiva universalização de todos os direitos garantidos aí nesse período, tá? No Brasil, a gente vai estudar ainda, mas vamos ver também, no Brasil, a gente não constituiu também esse welfare state. Beleza, gente? Espero assim, que eu possa ter contribuído um pouquinho, tá? Ouçam com cuidado, leiam o material, é importante ler o material, beleza? E aí, qualquer dúvida, eu também continuarei à disposição de vocês, viu? Ó, um beijo grande no coração e tudo de bom, bom final de semana para vocês e bons estudos aí, tá bom? Ó, beijo.